Glórias a Deus. Eu aqui já, sinceridade, já estou satisfeito que Jesus tem falado aqui hoje. O Espírito Santo falando sobre o amor, Deus trabalhando nos corações. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram em Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos o ouviram. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. E quando nós vemos que no texto o Senhor já tinha saído de Betânia, ele estava sempre evangelizando. O nosso Jesus estava sempre proclamando o Evangelho. Ele estava sempre dizendo da grandeza do Senhor, o nosso Deus. Ele estava sempre falando de quem era o próprio Criador, que era um Deus que transformou a todas as coisas. Interessante que quando ele olha, será que Jesus não sabia que aquela figueira não produziria fruto? Naquela época não era a estação dela produzir frutos, mas o Senhor estava dizendo aqui para os seus discípulos, porque aquele que não produzirá fruto pode ser amaldiçoado. O Senhor estava dizendo: o que é o fruto do crente? É nós produzimos o que ganhamos almas para Jesus, fruto do Espírito, mostrar o testemunho de crente, mostrar que nós somos salvos em Cristo Jesus, não só dentro da igreja, porque dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo é eu chegar e dizer que eu sou crente, mostrar a santidade pelo meu semblante, mas somente Deus conhece quem é você lá fora, somente Deus conhece quem é você no seu trabalho, somente Deus conhece quem é você na rua, somente Deus conhece quem é você no seu quarto, somente Deus conhece quem é você no seu banheiro, irmãos. Tem tudo isso porque o nosso Deus conhece o coração. E quando Jesus chega naquela figueira, será que Jesus não sabia que aquela figueira não produziria fruto? Será que Jesus não sabia que aquela figueira naquela época não daria fruto? Não daria mesmo, porque só tinha folhas. Era uma época que ela estava na estação de produzir folhas, para que mais na frente ela poderia estar produzindo fruto. É diferente da outra figueira, que Jesus chega nela e amaldiçoou, ela secou instantaneamente. Nós vemos o texto que aí ela seca instantaneamente, mas essa figueira, a Bíblia diz que os seus discípulos ouviram o que Jesus estava dizendo. Ele estava deixando mais um exemplo para que eles pudessem entender que sem fruto, irmão, não tem como agradar o Senhor. Quais são os nossos frutos? É pregar o Evangelho, é testemunhar, falar sobre Cristo, onde quer que nós estejamos. É claro que no momento de trabalho a gente vai parar e começar a pregar o Evangelho para todo mundo, no momento certo, na hora certa. Alguém necessita do Evangelho, alguém necessita da palavra, alguém necessita de ouvir, de ver. Às vezes eu não prego, mas o meu testemunho de vida vai estar pregando para aquele que está me olhando à distância. Ele está me observando, está vendo a maneira que eu estou interpretando as coisas, a palavra que está na minha boca. Se eu sou aquele crente fuxiqueiro, eu sou aquele crente que gosta de fazer contenda no trabalho, porque tem aquele crente que é assim, que ele é santinho perto de casa, na frente da família, mas quando ele está no emprego, toda a fofoca para ele interessa. Tudo aquilo que diz fofoca, fala de alguém, ele sabe de tudo, irmão, sabe tudo. Melhor do que o jornal trombeta, sabe mais. Então o crente tem que ser vigilante em tudo, porque alguém está te observando. E mais ainda, o próprio Deus está nos observando. Porque não adianta eu estar fazendo uma cara de santinho, não adianta eu tentar mostrar algo para o pastor, para a igreja, aquilo que eu não sou. Porque quando fala sobre transformação de Deus, nós somos transformados pelo Senhor quando nós damos lugar ao Senhor. A nossa irmã acabou de falar agora há pouco sobre nós temos o que? Uma transformação, de mostrar que Cristo é na minha vida. De que jeito? Quando eu dou espaço para que o Senhor trabalhe, porque eu posso ficar 50 anos na igreja, se eu não deixar Jesus trabalhar, irmão, eu estou perdendo tempo dentro da igreja. Eu sou simplesmente você, não o trigo, mas você o joio, e o joio, o Senhor, a Bíblia nos diz que ele vai arrancar naquele grande dia. Assim essa figueira, quando nós vemos um texto mais abaixo, nós vemos que o Senhor, ele entra, foi aonde? Até o templo, chega lá, os cambistas estavam lá. Fazendo o quê? O que é o cambista? Pessoas que estavam ganhando dinheiro nas costas dos outros, roubando das pessoas. Não estavam fazendo do jeito que nós fazemos hoje. Às vezes levantamos alguma oferta, às vezes alguém vai vender alguma coisa na frente da igreja para trazer algo, benefício, alguma coisa que produza fruto dentro da igreja, para comprar alguma coisa, para estar fazendo algo de trabalho na igreja. E naquele tempo, irmão, segundo a história, os cambistas ficavam ali com seus ovelhas,
glorificar ao Senhor. E muitos ali era distância, então para não perder o animal, então eles faziam o quê? Para não morrer no meio do caminho, naquela época não é que nem hoje. Hoje eu vou em São João do Rio Preto, uma hora e pouquinho, depende de quando eu andar, eu chego lá. E naquele tempo não, era 100 quilômetros, levava 3, 4 dias, uma semana, ou às vezes até 15 dias, e estava na estrada. O animal não conseguia resistir. E muitos faziam o quê? Aproveitavam pela fraqueza do homem, pelo cansaço, eu vou vender algo na frente do tempo, porque quando eu vender, eu vou ganhar meu lucro. É o que eles faziam, roubavam das pessoas. E as pessoas eles deixavam de levar para não perder uma criação. E compravam ali na frente. Quando Jesus chega, ele olha para tudo aquilo, ele joga tudo no chão. Ele bate nas pessoas, porque ele vê que é casa do Senhor, não é casa de cambista, mas é casa de oração. E quando fala sobre casa de oração, é casa de presença de Deus, é casa que move os céus, quando nós buscamos a presença do Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo no texto. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós o adoramos, glorificamos a Ele, e Ele se manifesta no meio do seu povo, e o nome dele é glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Aí a Bíblia nos diz que Jesus fez tudo aquilo, e alguém dizia no texto, olha só o versículo 18, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, ali, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar quem? O próprio Cristo, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é a palavra de Deus, é o que Jesus pregava, a sua doutrina, e que nós pregamos hoje, esse evangelho que é a doutrina santa do Senhor, no qual nós temos o quê? Somos ensinados, é um ensinamento, e nós aqui aprendemos com Jesus. Então aqueles que não gostavam de Jesus, os invejosos de Jesus, irmão, aqueles que não tinham coragem de falar na cara de Jesus, porque às vezes a pessoa é valente atrás do hoje em dia, nos dias de hoje, atrás do aparelho celular. Atrás do aparelho celular, a pessoa xinga o outro, maltrata o outro, é valentão, ele cresce. No Facebook ele posta, indiretinha para os outros, coisa ridícula, que o crente não deve fazer isso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, a Bíblia diz que nós temos que chegar até ele e pedir perdão para ele deixar oferta. Aqui peça perdão para o seu irmão se conserte. É cara via WhatsApp. Nós temos que ter esse conceito, nós temos que pensar e analisar, porque às vezes eu estou na igreja, só ocupando um lugar no banco, mas o meu espírito, a minha alma, não está condizendo o que a palavra diz, que nós temos que nos santificar perante o Senhor, porque quando Jesus vier, se eu não for trigo, eu não subo, eu vou ficar, porque o Senhor vai arrancar, aquele vai separar assim como essa figueira. Jesus estava dizendo que essa figueira, porque quando os discípulos olham, no outro dia, a Bíblia diz, que Pedro ele olhava para Jesus, aleluia, no versículo aqui 20 diz aqui, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde a raiz, então ela secou, não teve mais vida, morreu, não teve mais vida, porque o próprio Cristo, pelo poder da sua palavra, ele amaldiçoou aquela planta, nunca mais produz a fruto sobre ti, ninguém vai comer aquilo que você não disse, ninguém. Porque a hora que eu precisei de você, você não estendeu as mãos para mim. Você não deu o seu fruto. E nós, irmãos, para os nossos dias, para a nossa vida, não é diferente. Se nós não produzimos fruto de arrependimento, fruto de cristão, de cristianismo, nós temos que mostrar para o mundo aí fora quem nós somos aqui dentro e quem nós somos lá fora. Nós temos que mostrar para a igreja, nós temos que mostrar para o mundo que Cristo reina sobre nós. E nós somos o quê? Uma videira, um fruto, uma árvore que nós daremos fruto para todo sempre. Porque quando Jesus vier, nós subiremos com o Senhor. Nós não seremos aquela fruta que o Senhor fala, aquela árvore que não dá fruto, nós cortamos, arrancamos e jogamos para o fogo eterno. É isso que a palavra disse. Pedro olhava, Senhor, mas a árvore se secou. Por que, Senhor, que aconteceu isso? Segundo a tua palavra, porque o próprio Deus, ele sabe quem dá fruto e quem não dá fruto. Porque não adianta eu mostrar uma cara de santidade para mim, ou para a igreja, sendo que eu não estou condizendo isso na minha casa. Não adianta eu falar, dar um de santinho aqui, e lá eu fico falando mal de um, lá eu fico falando mal do outro, lá eu fico botando defeito em tudo, no culto, lá eu falo mal do pastor, eu xingo o pastor, eu maltrato, depois eu falo ali, está tudo bem, irmãos. Vou dizer uma coisa para você, debaixo do sangue de Jesus. Se você não se arrepender pelo que você está fazendo, está falando, Jesus vai cobrar de ti. Eu estou debaixo do sangue de Cristo aqui agora. Se você não se arrepender pelos seus pecados, verdadeiramente, não é o tempo que apaga seu pecado.
Senhor vai estar ali. Olha, você perdeu a tua salvação por causa desse pecado teu, dessa raiz de amargura que brotou dentro do teu coração, do que você fez e você não pediu perdão, do que você teve o capricho de matar o seu próximo. Ah, mas que jeito que eu mato? Só que facada na palavra? Não. Apagar, você mata através da palavra, através do seu gesto você mata o próximo. Pessoas que estão morrendo, porque é mais fácil você meter o pé em alguém, jogar fora da igreja e você trazer ele, porque é onde entra o amor que aqui as irmãs estavam pregando. Esse é o verdadeiro amor. Estender as mãos para aqueles que necessitam verdadeiramente. Não é só de alimento não, irmãos, é algo espiritual. Porque hoje as pessoas só têm tempo para a sua própria vida, egoísta. Eu tenho tempo para mim, não tenho tempo nem para minha esposa, nem para os meus filhos. Quando são assim? Aí lá na frente começa a colher os frutos. Os filhos não querem saber mais de nada, por quê? Porque eu plantei lá atrás. Eu dei um mau testemunho, eu só reclamei, eu só falei mal de todo mundo da igreja diante dos meus filhos. O que eu falava ali em roda da mesa, meus filhos escutaram e cresceram. Aí eu vou querer exigir do meu filho o quê? Santidade, filho. Olha, seja santo, vai para a igreja, vai para a igreja. Ou em vez de dizer, filho, vamos para a igreja. Não, eu mando meu filho, mas eu não vou. Aí quando meu filho crescer, não quer saber mais de ir na igreja. Por que não quer saber de ir na igreja? Porque eu dei esse exemplo para ele, para ela. Eu sou testemunha viva disso. Eu vou dar exemplo, um bom exemplo aos meus filhos, depois eu vou querer cobrar o que deles? É a mesma coisa, irmãos. Se eu falar para vocês orarem, e vocês orem aqui, eu não posso ninguém para orar. Eu falo para vocês pregar, mas eu também não prego. E aí? Que testemunho de vida é esse? Que crente que eu sou? Será que Deus não está vendo o que você falou? Será que Deus não sabe o que você anda falando pelos cantos por aí? Será que Deus não conhece o teu coração? O Senhor conhece. O Senhor sabe que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Por isso que tem crente que anda sempre moquejando. A vida inteira, passa 30 anos, não prospera a sua vida espiritual. A sua vida material também não prospera. Ele fica moquejando. Fica aquele crente raquítico. Não cresce espiritualmente. Porque tem sempre maquinando algo errado contra o teu próximo. Sempre desejando mal para o teu próximo. Não quer ver ninguém bem. Aleluia. Assim como aquela figueira, se não produzir fruto, vai morrer, vai ser secada. Vai se secar. Aleluia. Porque Jesus disse aqui, no versículo 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, Jesus estava dizendo também, ensinando a fé, ele que te lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Essa é a dúvida que muitos têm. Às vezes eu quero ter fé, mas eu não duvido. Faz uma oração para mim, pastor. Pastor vai lá e ora cheio de fé. Aí fala assim, perdeu a fé. Perdeu a Deus. Porque não depende só do pastor, depende de mim. Quando Jesus curava alguém, ele dizia, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É você crer. Crer naquilo que não existe. Crer no sobrenatural de Deus. Porque o Senhor é fiel, irmãos. Ele está em todo momento. O Senhor ele tem poder para curar toda a enfermidade. Todas as enfermidades. Ele tem poder para isso. Aí alguém diz, mas antigamente curava mais. Será? Porque antigamente os crentes oravam mais. Porque antigamente os crentes tinham mais compromisso. Antigamente os crentes moravam 10 quilômetros fora, longe da igreja. E eu lembro de muitos crentes, irmãos, que diziam, até hoje os mais velhos, diziam que ia de a pé, ia com charrete, seus filhos, não tinha distância para a igreja. Hoje tem carro, tem tudo, mas não quer vir no culto. Mora 2, 3 quarteirões da igreja, não quer vir na igreja. Só vem no dia de ceia. Porque somente o dia de ceia depois esqueceu, aí não vem mais porque não tem compromisso. Será que a ceia vai salvar você? Eu vou dizer algo para você, que a ceia não te salva. Não é a ceia do Senhor que vai te salvar. Aleluia. Quem salva o nosso comprometimento é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. É Ele que nos salva. Aleluia. Porque tem alguém que está chegando à ceia, eu tenho que me santificar essa semana. Falou 25 dias do mês, dando trabalho, botando efeito do mundo, falando mal, desapareceu. Aí no dia da ceia, uma semana antes, começa a se santificar, eu tenho que me santificar. Será que nesses 25 dias aí, se Jesus viesse, será que você sobe? Como que está a tua vida, irmãos? Eu tenho certeza que não sobe diante de Deus, não. Deus ninguém engana o Senhor. Não adianta eu querer enganar o próximo. Sei que dentro de mim, eu tenho que olhar dentro de mim e dizer, Senhor, eu estou te agradando. A minha atitude está te agradando. Olha o que diz o versículo mais embaixo aqui. No versículo 24 diz assim, e por isso
vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes e recebereis, e tê-lo-eis. Olha aí, então nós cremos, pedir verdadeiramente no Senhor, crendo, e nós recebemos. Oração, viu? Não é oração do feiticeiro também não. Que alguém fala assim, tomara que o irmão vai quebrar a perna. Ah, aquele fulano lá vai se lascar. É esse jeito. E assim não vai. Essa oração é oração do feiticeiro. Nós temos que orar e interceder pelo próximo. Por mais que ele te magoa, por mais que ele te fere, nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia, para que mude o conceito dele e dela. Olha o versículo 25, diz aqui: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, primeiramente, eu tenho que fazer o quê? Perdoar aquele que me magoou. Porque eu só quero ter razão. Eu sou daquele que só vejo eu sou o dono da razão. Eu esqueço que o outro também tem razão também. Não tem um ditado popular que é melhor eu ter paz do que ter razão? Eu tenho que ter paz, irmãos. Eu tenho que ter paz. E quando estiveres orando, olha assim, orando, quando você estiver uma oração, perdoai quem? O seu próximo, entende o quê? Alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe e as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. É um texto que diz: se eu não perdoo, como que eu vou exigir alguma coisa do Senhor? Deus, perdoe meus pecados, perdoe minhas almas. Que jeito? Se eu não consigo liberar perdão para o meu próximo, como que Jesus vai me perdoar? Que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa? Eu quero algo de Deus, mas eu não consigo abençoar a obra de Deus. Eu quero algo do Senhor, eu não consigo abençoar o meu próximo. Eu não consigo, eu quero o perdão de Deus, mas eu não consigo perdoar o meu próximo. E eu quero ir para o céu. Que jeito que você vai para o céu? Só se for o céu na boca da onça. Porque o céu que Jesus preparou, esse vai entrar, aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que não tiver raiz de amargura, sentimento ruim contra o teu próximo. Porque se eu estou aqui, não consigo olhar nos olhos do Rudney, estou perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Eu tenho que ir para o jejum e para a oração, para que eu consiga liberar perdão. Porque o diabo ele faz isso, ele entra no coração, lança aquela raiz da minha, aquela enfermidade espiritual da alma, que ninguém consegue tirar, não ser Jesus, através da minha vida, quando eu começar a liberar perdão pelo meu próximo. Alguém um dia disse para uma irmã: você me perdoa? E ela falou assim para mim, achando que estava falando uma grande coisa: eu não te perdoo. E eu falei para ela: você está certa. Agora a culpa que estava sobre o ombro dele saiu diante de Deus, ele está justificado, porque ele se humilhou e pediu perdão para você. Agora você tem que ir lá diante dele e pedir perdão diante do Senhor, porque você não aceitou o perdão do teu próximo. Você assumiu a culpa dele. A culpa que estava sobre ele foi sobre você. Agora você tem, para você ir para o céu, você tem que liberar perdão. A pessoa está perguntando na igreja: por que será? Porque não liberou perdão. Não tem como o Espírito de Deus trabalhar em nosso coração. Não tem como Deus entrar na minha vida, transformar a minha vida, se eu não liberar perdão, se eu não liberar um amor pelo meu próximo. Porque eu tenho que amar meu próximo, porque Cristo amou a igreja, então eu tenho que amar. Não é só de boca para fora. O amor ele vem de dentro para fora. Aquilo que o meu coração está cheio, ele vai transmitir para fora. Se eu estou cheio de bênção, eu vou falar sobre bênção, eu vou falar sobre maldição. Porque tem gente que gosta de falar do passado, né? Tem gente que é pior que o museu. Só vem falando de passado. Ai, porque o passado não era assim. Porque o passado não era. Por que não pode ser hoje? O que mudou do passado de hoje? A tua crença. Você não mudou. Ou você mudou? Mudou. Quem mudou foi o tempo? Não, quem mudou foi você. Porque naquele tempo você tinha um coração puro. Você tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Hoje nada dá certo na tua vida. Por que não dá certo? Porque você ainda não aprendeu a liberar perdão. Você não aprendeu a perdoar o teu próximo. Você não aprendeu a guardar a tua língua dentro da boca. Você não aprendeu isso. Porque tem gente que gosta da fofoca, irmãos. Tem gente que gosta de uma mexeriqueira, meu Deus do céu. Gosta de uma panelinha, que só o sangue de Jesus Cristo. Eu não aguento, eu tenho que ver alguém comentou um assunto, aí começou, acabou. Aí é só Jesus na causa. Aí o Espírito Santo saiu, os anjos saíram, só todo mundo.
e ficar lá o diabo fazendo festa. É isso que ele quer, guerra entre os irmãos. Ele quer confusão, ele quer atrito. E essa árvore que não produzir fruto como essa figueira, ela vai morrer, vai secar. Vai secar, irmãos, espiritualmente dizendo. Vai morrer espiritualmente. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão mortos espiritualmente dizendo que precisa primeiramente pedir perdão para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Fica de pé em nome de Jesus.